Já? Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória. Estamos retomando a leitura do livro de Jó. Segunda-feira interrompemos no final do capítulo 17. Vamos iniciar hoje o capítulo 18. Então respondeu Bildade o suíta e disse: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos, porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Ou tu, que despedaças a tua alma na tua ira, serás a terra deixada por tua causa. Será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu lar não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas, e sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho o derribará, porque por seus próprios pés, lançado na rede, e andará. Eu vou ler de novo esse versículo. Porque por seus próprios pés é lançado na rede, e andará nos fios entredados. O laço o apanhará pelo calcanhar, e prevalecerá contra ele o salteador. Está escondida debaixo da terra uma corda, uma armadilha na vereda. Os assombros o espantarão em redor, e o farão correr de uma parte para outra, por onde quer que apresse os passos. O seu poder será faminto, e a destruição está pronta ao seu lado. Ele devorará os membros do seu corpo. Sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. Será arrancado da sua tenda, onde estava confiado, e será levado ao rei dos terrores. Mostrará na sua tenda aquele que nada lhe era. Espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes, e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá na terra, e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas, e afugentá-lo-ão do mundo. Não terá filho nem neto entre o seu povo, e resto nenhum dele ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os vindouros, e os antigos serão sobressaltados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus. Nós vemos aí Bildade, suposto amigo de Jó, que tinha ido lá para consolá-lo, acusando Jó de perversidade e lançando todas essas maldições contra ele. Então vamos ao capítulo 19, a resposta de Jó para mais essa rodada de acusações. Respondeu, porém, Jó e disse: até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhastes, vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes? Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Aqui Jó já começa a admitir que em alguma coisa ele errou. Ele ainda não diz em quê. A consciência dele, né? Acusou, né? Isso. Se deveras vos levantais contra mim, e me arguis pelo meu opróbrio, arguir é perguntar. Opróbrio é vergonha. Me arguis, me perguntas pela minha vergonha. Sabei agora que Deus é que me transportou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, mas não há justiça. O meu caminho
ele entrincheirou, e não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. De minha honra me despojou, e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou a minha esperança como uma árvore, e fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como um de seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda, pois longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho, vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado, e ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca, o meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos meus filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que me amavam se tornaram contra mim. Os meus ossos se pegaram à minha pele, ele mostrando como ele emagreceu. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Porque me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem. A gente vê que esse pedido dele foi atendido. Está aqui. A gente está lendo agora as palavras de Jó. Quem me dera que se gravassem num livro, e que, com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó profetizando Jesus, a ascensão. Você veja, possivelmente um livro mais antigo da Bíblia, anterior até a Gênese. E Jó já falava de Jesus. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Na verdade, que devereis dizer? Porque o perseguimos? Pois a razão da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Então respondeu Zofar, o Naamatita, isso já é o capítulo 20. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Ele se sentiu envergonhado de estar afrontando Jó, mas disse que precisa responder porque o espírito do entendimento dele está falando. Versículo 4. Porventura não sabeis tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas um momento? Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue às nuvens, com o seu próprio esterco perecerá para sempre. E os que o viam dirão: onde está? Com um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá,
nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Os seus ossos estão cheios do vigor da sua juventude, mas deitar-se-ão com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo de sua língua, e o guarde, e não o deixe, antes o retenha no seu paladar, contudo a sua comida se mudará nas suas entranhas. Fel de áspides será interiormente. Áspide é aquela serpente do deserto, muito comum no Egito. Dizem que Cleópatra morreu de picada de áspide. Não sabemos, mas é o que se diz. Engoliu fazendas, mas vomitá-las-á do seu ventre. Deus as lançará. Veneno de áspide sorverá. Língua de víbora o matará. Não verás as correntes, os rios e os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não o engolirá. Conforme o poder da sua mudança, não saltará de gozo. Porque oprimiu, desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou. Porquanto não subiu sossego no seu ventre, da sua mão tão desejada, desculpem, quase não saía, da sua mão tão desejada fazenda, coisa nenhuma reterá. Perdão, eu li errado. Vou ler de novo o 20. Porquanto não sentiu sossego no seu ventre, da sua tão desejada fazenda, coisa nenhuma reterá. Nada lhe sobejará para comer, pelo que a sua fazenda não será durável. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado. Toda a mão dos miseráveis virá sobre ele. Haja, porém, ainda de que se possa encher o seu ventre, e Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira, e a fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de aço o atravessará, arrancará o dardo do seu corpo, e resplandecente virá o seu fel, e haverá sobre ele assombros. Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos. Um fogo não assoprado o consumirá, e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As rendas de sua casa serão transportadas no dia da sua ira, todas se derramarão. Esta da parte de Deus é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe reserva. Mais uma vez acusando Jó de impiedade e ameaçando ele com a ira de Deus, a vingança, a justiça de Deus. Capítulo 21. Respondeu, porém, Jó e disse: ouvi atentamente as minhas razões, e isto vos sirva de consolação. Sofrei-me e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Porventura eu me queixo de algum homem, mas ainda que assim fosse, porque senão angustiaria o meu espírito. Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disto, me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vivem os ímpios? Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? A sua mente se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, e seus filhos andam saltando. Levantam a voz
ao som do tamboril e da harpa, e alegram-se ao som das suas flautas. Na prosperidade gastam os seus dias, e num momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Jó lembrando que o ímpio não quer se lembrar dos caminhos de Deus. Diz a Deus: retira-te de nós. Não quer arrependimento, né, professor? Não quer proximidade com Deus. Pede a Deus para Deus se afastar. Tá fácil. Eu li o 14, não foi? Espera aí. Não foi o 14. É isso mesmo, eu estava no 14. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. O 15 agora. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Perguntando de que vale se aproximar de Deus. Vede, porém, que o seu bem não está na mão deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios e lhes sobrevém a destruição? E Deus, na sua ira, lhes reparte dores, porque são como a palha diante do vento e como a pragana. Pragana é aquele pelinho que dá assim, lá não tinha milho, né? Mas para nós assim, aqui do Nordeste, aquele pelinho que tem na espiga de milho. Também tem aquilo no trigo, na cevada, em todo tipo de cereal, certo? Então, diante de Deus, é como se eles fossem essa pragana, esse pelinho do milho, que arrebata o redemoinho. Deus guarda... Amarelinho, né? Que é bem amarelinho. Tem uns amarelinhos, tem uns vermelhinhos, né? Tem de diversas cores. Eu já vi até uns que são mais pretinhos, né? É na feira, né? Deus guarda a sua violência para os filhos deles, e aos ímpios dá o pago para que o conheçam. Seus olhos veem a sua ruína, e ele bebe do furor do Todo-Poderoso. Porque que prazer teria na sua casa depois de si, cortando-se o número dos seus meses? Porventura a Deus se ensinaria ciência, a ele se julga os excessos? Um morre na força da sua plenitude, estando todo quieto e sossegado. Os seus baldes estão cheios de leite, e os seus ossos estão regados de tutanos. E outro morre, ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, e os bichos os cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos, e os maus intentos com que injustamente me fazeis violência. Porque direis: onde está a casa do príncipe e onde a tenda em que morava o ímpio? Porventura o não perguntastes aos que passam pelos caminhos e não conheceis os seus sinais? Que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor? Quem acusa diante dele o seu caminho? E quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura e vigia no túmulo. Os torrões do vale lhe são doces, e ele arrasta após si todos os homens, e antes dele havia inumeráveis. Como, pois, me consolais em vão? Pois nas vossas respostas só há falsidade. Capítulo 22. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que eu seja justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti? Ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia, e sem temor as tuas
as tuas iniquidades, acusando Jó de malícia e de iniquidade. Porque penhorastes a teus irmãos sem causa alguma, e aos nus despojaste das vestes. Não destes água a beber ao cansado, e ao faminto retivestes o pão. Mas para o violento era a terra, e o homem, tido em respeito, habitava nela. As viúvas despedistes vazias, e os braços dos órfãos foram quebrantados. Por isso é que estás cercado de laços, e te perturbou um pavor repentino, ou trevas em que nada vês, e a abundância das águas te cobre. Porventura, Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão, e dizeis, que sabe Deus disso? Porventura julgará por entre a escuridão? As nuvens são o escondedouro dele, para que não veja, e ele passeia pelo circuito dos céus. Porventura considerastes a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo. Sobre o seu fundamento, um dilúvio se derramou. Diziam a Deus, retira-te de nós. E que foi que o Todo-Poderoso nos fez? Ora, ele enchera de bens as suas casas, pelo que longe de mim o conselho dos ímpios. Os justos viram e se alegraram, e o inocente escarneceu deles. Espera aí que o calor faz o suor cair, não é? Nos olhos da gente. Mas não se preocupe não. Não, deixa o ventilador aí. Os justos viram e se alegraram, e o inocente escarneceu deles, dizendo, na verdade os ímpios foram destruídos, e o fogo consumiu o resto deles. Une-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da sua tenda. Nessa parte aqui, a gente tem que concordar com o amigo de Jó, Elifaz, certo? Se te converterdes ao Todo-Poderoso, serás edificado, afasta a iniquidade da tua tenda. Jó morava numa tenda. Nós moramos em casas, em apartamentos, onde for, afasta de lá a iniquidade. Então amontoarás ouro como pó, e o ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso, e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará ao humilde, e livrará até ao que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza das tuas mãos. Esse foi o capítulo 22, agora vamos ao 23. Respondeu, porém, Jó e disse, ainda hoje a minha queixa está em amargura. A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Se eu soubesse o que poderia achar, então me chegaria ao meu tribunal e com boa ordem exporia ante ele a minha causa e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me disse. Porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Gostei dessa. Deus não contenderia comigo, ele cuidaria de mim. Ali o reto pleitearia com ele,
e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à mão esquerda, não o vejo. Encobre-se à mão direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Prove-me e sairei como ouro. Eu não sei se aqui começou a aparecer o que a gente estava procurando. Tudo isso começou quando a gente estava lendo Gênesis e alguém perguntou se Jó pecou. E o capítulo 2, versículo 10 do livro de Jó diz que ele não pecou com os seus lábios. Mas a gente viu que ele adoeceu. E lá em Deuteronômio 7, do 11 ao 15, a gente aprende que a doença vem por causa do pecado. Então algum pecado ele tinha, que não fosse com os lábios, mas algum pecado ele tinha. E olha o que ele está dizendo aqui. Mas ele sabe o meu caminho. Prove-me e sairei como ouro. Eu sou como ouro. Eu gosto sempre de dar o exemplo de Abraão. Abraão disse a Deus, eu sou pó e cinza. Davi, lá no Salmo 22, versículo 6, ele disse, eu sou verme, não ouro. Olha aqui Jó dizendo, eu sou como ouro. Vocês estão começando a ver a diferença? Nas suas pisadas, os meus pés se afinaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito dos seus lábios, nunca me apartei. E as palavras da minha boca prezei mais do que o meu alimento. Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como estas ainda tem comigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isto considero, temo-me dele, porque Deus macerou, triturou. Macerar é como a gente faz com alho, não é? Deus macerou o meu coração, e o Todo-Poderoso me perturbou, porquanto não fui desarraigado antes das trevas, nem encobriu escuridão o meu rosto. Basicamente ele está dizendo aqui, eu não tenho pecado. O que é que diz lá em 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8, quem afirma não ter pecados, quem completa a frase? Quem afirma não ter pecados, mente. Já pecou aí. Certo? Pastor Labareira que me perguntou da outra vez, e aí, cadê o pecado de Jó? Tá pegando o fio da meada agora? Mas responda para a sua voz sair aqui. Não, eu estou só ouvindo. Tá só ouvindo, mas está entendendo agora? Então vamos ler o 24. Visto, o 24 no caso, o capítulo 24, né? Visto que do Todo-Poderoso se não encobriram os tempos, porque não veem os seus dias os que o conhecem. Há os que até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam, levam o jumento do órfão, tomam em penhor o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados e os miseráveis da terra juntos se escondem. Eis que, como jumentos monteses no deserto, saem à sua obra, madrugando para a presa, o campo raso dá mantimento a eles e aos seus filhos. No campo cegam com S. Quem se lembra o que é isso? Cegam com C é de ficar cego, ou de cegar alguém. E cegam com S. Quem se lembra o que é isso? Ninguém lembra? É a colher os grãos, a colheita do trigo, da cevada, do centeio, é chamada a cega, com S. No campo cegam o seu pasto e vindimam a vinha do ímpio.
Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele cobertura contra o frio. Pelas correntes das montanhas são molhados e, não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Aos orfãozinhos arrancam do peito e aceitam o penhor do pobre. Fazem com que os nus vão sem vestes e aos famintos tiram as espigas. Dentro dos seus muros fazem o azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Desde as cidades gemem os homens e a alma dos feridos clama. E contudo, Deus lhe não imputa como loucura. Eles estão entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e o necessitado, e de noite é como ladrão. Assim como os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo: não me verá olho nenhum, e oculta o rosto. Nas trevas minam as casas que de dia assinalaram. Não conhecem a luz, porque amanhã para todos eles é como sombra de morte, porque sendo conhecidos, sentem os pavores da sombra da morte. São ligeiros sobre a face das águas, maldita é a sua porção sobre a terra. Não voltam pelo caminho das vinhas, a secura e o calor desfazem as águas da neve, assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se esquecerá deles, os vermes os comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança deles, e a iniquidade se quebrará como a árvore. Afligem a estéril que não dá à luz, e a viúva não fazem bem. Até aos poderosos arrastam com a sua força. Se eles se levantam, não há vida segura. Se Deus lhes dá descanso, estribam-se nisso. Seus olhos, porém, não são caminhos deles. Por um pouco se alçam e logo desaparecem. São abatidos, encerrados como todos os outros, cortados como as pontas das espigas. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? A gente viu lá no capítulo 22 que Elifaz fez diversas acusações a Jó, dizendo: assim é o ímpio, e disse que Jó era um desses. Então Jó confirmou que os ímpios realmente fazem as coisas que Elifaz disse, e acrescentou outras coisas piores que o ímpio também faz, mas concordou que no fim eles serão exterminados. Porém, ele tentou se eximir da culpa por qualquer tipo de pecado. E só aí a gente sabe que o homem já está mentindo. Hoje eu quero encerrar essa leitura por aqui, certo? E fiquem abertos para quem quiser trazer mais uma palavra para a igreja. Eu vou encerrar o vídeo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.